Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Pessoas de diversas idades. Se a gente perguntasse para cada brasileiro se ele tem um sonho de ser dono do próprio negócio, provavelmente as respostas mais comuns seriam essas. Um ponto muito positivo de ser empreendedor Jéssica é que Barcelos, você vai advogada. ser o seu chefe. Você vai determinar tudo aquilo, as funcionalidades, os princípios da empresa, correr atrás do que é o seu desejo e trabalhar com o que você mais gosta. Eu sonho em empreender porque eu acredito que essa é uma forma eficaz de usar o meu trabalho para atingir a vida de outras pessoas, atingir positivamente a vida de outras pessoas na busca da realização de um sonho ou até mesmo da satisfação de alguma necessidade. Acho que todo mundo Giovana deseja Rossi, revisora de empreender. texto. Ser o próprio chefe, acompanhar de perto o próprio negócio. O problema é quando dá errado. Giovana tem razão. Empreender nem sempre é fazer o que gosta e sinônimo de dinheiro no bolso. O outro lado da moeda muitas vezes custa caro. Ninguém pensa em juntar as economias, apostar tudo em um negócio e depois fechar as portas. Empreender não é só abrir uma empresa, é ter gestão, saber fazer a conta certa. E num mundo em constante evolução tecnológica, é oferecer soluções. Isso o brasileiro já mostrou que sabe fazer. A gente tem sim um espírito empreendedor, a gente é criativo, isso é uma das características do empreendedorismo, mas a gente também tem muita gente desempregada. Isso não é novidade para ninguém. Então isso também empurra as pessoas para o empreendedorismo, né? Keniston é do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Sebrae Nacional. Ele explica que há duas formas de empreender, por oportunidade ou necessidade. A mais comum é a segunda opção, por causa do índice de desemprego no Brasil. Na pandemia do coronavírus, por exemplo, ao mesmo tempo em que muitos negócios faliram, o número de novos empreendedores aumentou. Nesse momento agora de crise, por causa do Covid, tem aumentado, em vez de ter reduzido, tem aumentado o aumento de registro de pessoas abrindo empresas. Então isso mostra que também tem um pouco de forma que as pessoas se encontram quando saem do mercado de trabalho enquanto empregados, né? Um monitoramento de empreendedorismo global divulgado pelo Sebrae aponta que no Brasil a estimativa é de mais de 53 milhões de brasileiros à frente de alguma atividade empreendedora. Estima-se também que 17 milhões são pequenos negócios que englobam microempreendedores individuais, microempreendedores e empresas de pequeno porte. Todos os estudos acadêmicos sobre o crescimento econômico demonstram, não somente no Brasil, mas também fora do Brasil, que na verdade é o pequeno negócio, é o empreendedor novo que traz não somente novas tecnologias e aumento de produtividade como um todo, que é uma parte muito, muito importante para o crescimento econômico, mas também novos empregos, né? Todo mundo que começa um novo empreendimento acaba empregando pessoas, né, adicionando demanda ao mercado de trabalho. Nossa reportagem também conversou com o coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Marcel participou de uma pesquisa com o Sebrae para fazer um diagnóstico dos impactos da pandemia nos micro e pequenos negócios. No início da crise, o impacto foi brutal. O lockdown, o fechamento, ele causou aí a queda de quase 70% no faturamento das empresas, das micro e pequenas empresas. Marcel Levi, coordenador de projetos da FGV. De março, de abril. E a partir de então esse número ele vem reduzindo, ou seja, vem acontecendo uma recuperação à medida que as economias vão sendo reabertas e os negócios vão sendo adaptados no seu funcionamento. Quando você tem um choque desse tamanho inesperado, ele gera grandes dificuldades econômicas, né, como a gente viu, obviamente, né, nem temos que comentar, mas também oportunidades, né? Eu acho que isso que chamou, né, como você bem notou, algumas pessoas a querer preencher novas demandas que foram geradas exatamente pela pandemia. O mundo se reinventou. Para sobreviver à crise, mais do que dobrou o número de empreendedores brasileiros que investiram em ferramentas digitais para realizar as vendas. Os setores que apresentaram negócios que migraram mais rapidamente para as plataformas digitais tiveram menor queda no seu faturamento. Alguns setores um pouco mais tradicionais, que têm mais dificuldade de transformar digitalmente os seus negócios, estão passando por dificuldades um pouco maiores. Sabe o ditado popular, enquanto alguns choram, outros vendem lenço? Foi na pandemia que Rildo desenvolveu um aplicativo para os amantes da gastronomia. Funciona assim: o cliente escolhe o restaurante, seleciona o prato e paga a conta sem enfrentar fila.
O cardápio virou digital, tudo é feito pelo smartphone. Nós oferecemos tanto o cardápio digital, que o consumidor ele não precisa ter contato físico com o cardápio em papel ali, né? Como o consumidor ele consegue fazer o seu pedido através da plataforma, bipando um QR Code, ele consegue selecionar os produtos, fazer o seu pedido, inclusive o pagamento, sem nenhum contato físico com o garçom. E isso é exatamente o que a pandemia trouxe de necessidade para esse estabelecimento. Nós conseguimos oferecer com isso uma redução de custo operacional dos estabelecimentos. Empreender é arriscar. É difícil ofertar para o mercado um produto único e inovador. Aí você fala, bom, eu tenho o sonho de abrir um negócio, mas não sei por onde começar. Voltamos a conversar com o analista do Sebrae, que vai dar dicas do que fazer. Aliás, do que não fazer. Não entre no mercado sem conhecer nada. Porque geralmente as pessoas fazem assim, eu quero empreender. Ah, cachorro-quente o pessoal vende bem, né? Eu sei fazer cachorro-quente, vou vender. Não deve ser assim, sabe? Porque a chance de erro é muito grande. Então, assim, você fala assim, eu quero vender cachorro-quente, ok. Quanto que o pessoal vende cachorro-quente? Como é a qualidade? Vai lá, coma um, veja como é. Você fala, pô, o meu poderia ter isso daqui. Então, o primeiro ponto é esse, é conhecer um pouco o mercado no qual você quer entrar. Outra dica importante que parece óbvia, mas é essencial para qualquer negócio ter sucesso: saber fazer as contas. Quanto eu vou cobrar? Do que eu vou cobrar? Quanto é lucro? Quanto é custo? Né? Qual é o investimento que eu vou fazer no início? Porque se você nunca vendeu cachorro-quente, você vai ter que comprar insumos. Isso é investimento, né? Isso é dinheiro. Então, desse dinheiro, quanto você vai demorar para ter retorno, né? Terceiro ponto que não pode falhar: relacionamento com o cliente. Se coloque no lugar dele, aceite sugestões e reconheça erros, como atrasos na entrega ou pedidos errados. Para terminar, vamos usar como exemplo um empreendedor que vende crepes. Sabe aquela propaganda, o melhor crepe da cidade? Não faça isso. Esse é um slogan, digamos, muito batido. E você não pode dizer que seu crepe é o melhor da cidade. Pense melhor o que seu crepe tem de diferencial. Então, assim, quando você oferta algo no mercado, você tem que falar o seguinte, você tem que pensar o que a gente chama de proposta de valor. O que eu estou a fim de entregar, o que eu pretendo entregar para o meu público, que é um diferencial em relação aos outros que estão vendendo crepe. Mulher em escritório. Pessoas que começaram a empreender na pandemia, outras descobriram a vocação há muito tempo e por muito pouco não desistiram de tudo. O Repórter Justiça está agora no Lago Sul, às margens do Lago Paranoá, cartão postal de Brasília, onde as pessoas gostam de passear, curtir esse visual maravilhoso, tirar foto e se refrescar no lago. E esse é o Alexandre, de 47 anos. Ele já foi taxista, promotor de festas, DJ e hoje é um dos maiores empresários do segmento de alimentos e bebidas. Para ter esse reconhecimento, a caminhada foi dura, longa, e ele passou por cada sufoco que você de casa não faz ideia. Uma história marcada por dificuldades. Há 17 anos, Alexandre e a mulher decidiram empreender e abriram uma lanchonete no Gama, a 40 quilômetros da área central de Brasília. Ele conta que um irmão deu a geladeira, outro doou o fogão, a chapa e a mãe ajudou na empreitada. Tem uma história bem curiosa que é o frango que a gente faz Alexandre até hoje, Souza, que é o empresário. quente, que foi a minha mãe que deu o primeiro frango. Além de dar, ela fez. Foi bem interessante. Bem, muita ajuda, mesmo. Impulsionado pelas vendas, em apenas 6 meses, Alexandre já tinha 5 funcionários. Aí o espírito empreendedor criou o Asas. Investiu no quiosque, colocou mais opções no cardápio e fez sucesso. O pequeno negócio de família cresceu. Em 10 anos, ele já comandava 8 lojas. Tudo ia bem, até se deparar com a crise econômica de 2014. Fechou metade dos estabelecimentos. As dívidas por empréstimos bancários e impostos atrasados chegaram a R$1,5 milhão de reais. Tela escurece. Pensar em desistir era todos os dias. Mas toda vez que eu pensava em desistir, algo me lembrava do meu sonho de 2014 de crescer. Sempre atento às novidades do segmento, Alexandre percebeu na época que São Paulo vivia a onda dos food trucks e era questão de tempo eles ocuparem as ruas de Brasília. Alexandre se preparou para isso, montou o primeiro caminhão. A gente enxergou que ali seria o caminho. Abrimos o primeiro food truck, saímos da cidade satélite
que a gente estava e fomos para o centro de Brasília, para a capital. 6 anos se passaram. Hoje são 4 food trucks, 12 lojas físicas e uma central de produção, onde são fabricados os pães, molhos e hambúrgueres. Alexandre emprega 200 funcionários e mata a fome de muita gente. No ano passado, foram vendidos mais de 1,5 milhão de lanches. Pergunta a ele qual o segredo do sucesso. Sequência de imagens. Filas em lanchonete cheia. Vejo, acredito e defendo. O segredo é trabalhar muito e aprender a fazer conta. O segredo é esse, 2 mais 2 é 4, então tem que sobrar e tem que ter lucro. Trabalha muito, faz conta, tenha lucro, vai embora, não tem erro. Alexandre faz hambúrguer na chapa da cozinha de sua lanchonete. Ele mostra o hambúrguer que fez. No próximo bloco, vamos mostrar que empreender é planejar. Quem não faz isso tem dor de cabeça. O Repórter Justiça volta já. Vinheta de transição, no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição, no Centro Repórter Justiça. Empreender é sair da zona de conforto, transformar vidas, é arriscar, mudar drasticamente a rotina, estar disponível 24 horas por dia e não medir esforços pelo sucesso do negócio. É sonhar e, ao mesmo tempo, ter o pé no chão para não colocar o investimento em risco. Às vezes, dar um passo para trás para depois seguir em frente. Estoque de madeireira. Raíssa tinha um cargo comissionado e ficou desempregada na pandemia. Decidiu realizar um sonho antigo e abrir uma empresa de comunicação. Você vê aquele feedback do seu cliente, você vê que o trabalho está gerando resultado e que tudo aquilo que você sempre acreditou e trabalhou para o outro, agora é para você. Isso é muito bacana. E eu poderia falar vários aspectos positivos, que foi muito legal. A gente não precisa nem falar que Raíssa está realizada, né? Mas empreender exige uma mistura de habilidades, entre elas a paciência. Ela conta que não fazia ideia da burocracia para abrir um negócio. A burocracia ainda é muito impalpável para quem não tem tanto conhecimento. Enfim, eu nunca tinha pensado em abrir uma empresa, ir atrás de um contador, ir atrás de uma conta jurídica, até mesmo contrato, respaldo jurídico, né? São questões ainda complicadas para quem deseja iniciar assim de cara. Um relatório divulgado pelo Banco Mundial revela que o nosso país está longe de ser exemplo no quesito facilidade para abrir ou fechar um negócio. O Brasil ficou em 124º lugar entre 190 países. Na América do Sul, o resultado só foi pior para a Argentina, que ficou 2 colocações atrás, e para a Venezuela, considerado o 3º pior país do mundo em burocracia para empreender. Segundo o Ministério da Economia, o tempo médio para a abertura de uma empresa no Brasil é em média de quase 3 dias. É claro que esse tempo pode variar até o empreendedor ter em mãos a última licença de operação. O economista Tony Volton explica que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo e falta incentivo para os negócios pequenos crescerem. Como que a gente pega, como que a gente facilita e incentiva o crescimento dessas empresas? Por exemplo, nosso sistema tributário, ele gera um incentivo para a empresa ficar pequena, porque ela pode ficar dentro do regime do Simples, né? Quando ela sai do regime do Simples, tem um aumento da carga tributária, né, discreto, muito grande, né? Então, deveríamos olhar as reformas, né, especialmente a reforma tributária, com a seguinte questão: o que a gente pode fazer para esses 25% dos brasileiros que estão empreendendo para eles crescerem seus negócios, né? O Simples Nacional, que o economista citou, é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte. É como prevê a Lei Complementar 123 de 2006. Em resumo, é um regime tributário criado para facilitar a arrecadação de impostos. É uma forma menos burocrática de recolhimento Daniel Carneiro, juiz auxiliar da presidência do STJ. Mas quando essas empresas acumulam dívidas fiscais, né, o que fazer com esse passivo fiscal? Daniel é juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo e hoje atua na presidência do Superior Tribunal de Justiça como juiz auxiliar. Ele fala sobre a Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial e a falência do empresário. O magistrado explica que a legislação foi reformada no fim do ano passado, com mecanismos para as empresas renegociarem as dívidas. Ela traz ajuda para que essas empresas que enfrentam dificuldades financeiras consigam
entabular um acordo com os seus credores e consigam seguir na sua atividade. E, por outro lado, essa lei também cria a possibilidade daquele empreendedor que faliu, dele voltar a empreender rapidamente, né? Atualmente, isso não acontece, né? O empresário que vai para a falência, na prática, fica vinculado a esse processo de falência por muitos e muitos anos. Falamos sobre a alta carga tributária e que o Simples Nacional é um aliado para micro e pequenas empresas. Mas, para ser beneficiado, o empreendedor deve seguir uma série de regras. Os impostos, por exemplo, devem estar todos em dia. Caso contrário, eles podem se tornar o pior inimigo do negócio. Foi o que aconteceu com Moacir, morador do Distrito Federal. Ele aposentou, abriu um restaurante, mas não declarou os impostos corretamente. Resultado, foi excluído do Simples Nacional. O regime fiscal, o atendimento dos impostos é de suma importância para a sobrevivência da empresa. Porque se a empresa não cumprir em dia os seus recolhimentos, os seus impostos, isso aí acarreta a necessidade de parcelamentos ou de refinanciamentos desses impostos. Muitas vezes o empreendedor já é tão atarefado que não tem tempo ou não sabe mesmo como prestar contas ao governo e repassar informações importantes à Receita Federal sobre suas atividades. Mas para manter as portas abertas, isso é fundamental. É aí que entra em cena o contador. Precisa entender por que ele paga aqueles impostos, por que quando ele compra de fora e incide aquele tanto de imposto, ele precisa ter essa reserva. Muitos clientes eu atendo aqui, eu falo, você tira o imposto na hora que você faz a nota fiscal, você tem que colocar o seu cliente para pagar o imposto, não é você que paga, já está embutido lá na nota. Você só vai esperar eu enviar a guia para você. Darlene é contadora e há 15 anos abriu um escritório de contabilidade. Até ser reconhecida e se firmar no mercado, passou por preconceitos, por ser mulher e negra. Quando eu me formei em 2002, a contabilidade era uma profissão muito masculina, né? Tinha muitos homens que dominavam o mercado contábil. E hoje eu costumo dizer que a contabilidade ela veste saia, porque as mulheres elas estão quase igualando o número de homens e as mulheres cada vez mais estão empreendendo, né? Darlene explica que para empreender é preciso planejar. E para evitar o que aconteceu com o Moacir, que mostramos há pouco, um mecanismo importante é o planejamento tributário. Muitos não sabem nem que é a alíquota de imposto que paga na empresa e não sabe qual é o regime tributário que a empresa dele está, se ele pode pagar menos ou não, entendeu? O planejamento tributário ele vem nessa linha, ele é muito importante, tá? Outro tipo de planejamento é ficar de olho nas tendências do mercado. O empreendedor não pode parar no tempo. No bloco anterior, o coordenador de projetos da FGV falou sobre a pesquisa dos impactos da pandemia nos micro e pequenos negócios. Agora, ele explica que por causa da tecnologia e das novas formas de consumo, há uma migração dos negócios para as plataformas digitais. Pesquisas apontam nos Estados Unidos que o comércio eletrônico americano, nesse período, apenas nos 6 primeiros meses da pandemia, ele já superou os 10 anos anteriores. Então, num período de 6 meses, o comércio eletrônico americano, ele mais do que dobrou de tamanho do que havia sido desde o início da sua medição em 2009. Aqui no Brasil isso não está diferente. Os dados iniciais têm apontado também para uma duplicação do tamanho do comércio eletrônico no Brasil. Pesquisadores batizaram esse fenômeno de Phygital, quer dizer, a união dos mundos físico e o digital. É um caminho sem volta. A transformação digital não é nenhum bicho de 7 cabeças. A transformação digital, ela veio para ficar porque os negócios estão sendo transformados, porque o mundo está sendo transformado. Então, o pequeno empresário, o micro e pequeno empresário, ele precisa entrar nesse universo, entrar de peito aberto, entrar sem medo, para avaliar de que forma essas ferramentas podem ajudar o seu negócio. A gente tem percebido hoje em dia que uma gama cada vez maior de empresas tem atuado, tem migrado para o digital. Mulher faz anotações em tela portátil com caneta especial. Ao fundo, inúmeros pontos azuis formam o mapa. No próximo bloco, você vai conhecer modelos de negócios mais tecnológicos, com muita oferta e o melhor, reduzindo custos. Ficou curioso? A gente volta já. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça.
Até aqui você viu, o brasileiro tem um pé no empreendedorismo, seja por oportunidade ou necessidade. 3 em cada 10 pessoas sonham em ser o próprio chefe, e 1/4 dos adultos vivem essa realidade no país. Agora o Repórter Justiça vai mostrar que a maneira de fazer negócio está mudando. Quem nunca ouviu falar nas startups? Aquelas empresas que muitas vezes nascem na garagem de casa, de forma despretensiosa, e de repente viram um negócio e tanto. Você não precisa, para começar uma startup, alugar um cômodo de comprar produtos, de ter um ponto comercial, de ter estoque. Normalmente você cria um aplicativo, você cria um site, ele começa a vender os seus produtos. É uma organização Hugo Gialanza, presidente da Associação Brasileira de Startups. Repetitivo e escalável. Uma organização é um grupo de pessoas. Em busca de um modelo de negócio, significa que ele não existe. Que ele seja repetitivo e escalável. Esse é o sonho de consumo de qualquer empreendedor. Estamos falando de empresas preocupadas em solucionar problemas com a ajuda de tecnologia. Por exemplo, aquele aplicativo de música ou de transporte que conecta passageiros e motoristas. Hugo é administrador, empreendedor e presidente da Associação Brasileira de Startups, criada há quase uma década para fomentar o desenvolvimento desse modelo de negócio no Brasil. Na maioria das vezes, essas empresas possuem tecnologia como veículo para entregar suas soluções, as suas propostas de valor, né? E isso cabe para qualquer segmento. Qualquer segmento hoje, sem exceção, pode pensar em elaborar ou criar um novo modelo de negócio que seja repetitivo e escalável. Outro modelo de empreendedorismo que tem crescido no país é o coworking. Se você ainda não conhece, é fácil explicar. São diferentes negócios no mesmo espaço. Quando você está num ambiente como esse, você tem acesso a uma multidisciplinaridade de pessoas com culturas, com experiência de vida, com um momento de maturidade empreendedora diferente da sua. O que era o escritório do futuro, hoje é realidade. Uma das vantagens do coworking é reduzir gastos fixos, como aluguel, IPTU, contas de luz, água e internet, por exemplo. Diferentes empresas atuando juntas também é sinônimo de novas oportunidades de mercado. Repórter em refeitório. Bom, e já que estamos falando de tecnologia e inovação, nesse coworking, quando a fome aperta, o colaborador pode contar com esta conveniência de autosserviço para fazer um lanche. Como funciona? Não tem ninguém para fazer a venda. Ele mesmo escolhe o produto, passa o código de barras e efetua o pagamento com cartão. Simples assim. É o teste da honestidade. Segundo a empresa responsável pelo serviço, é aceitável o pagamento referente a pelo menos 95% do que foi consumido. Neste coworking, a taxa era menor, ou seja, precisa melhorar. Outra grande vantagem dos espaços compartilhados é a localização. O Repórter Justiça veio na 506 Sul, no coração de Brasília. Diversas lojas lado a lado. Antes da gente mostrar o que guarda este lugar, repare como ele estava há 2 anos. Funcionava um lava-jato, mas, vamos concordar, caindo aos pedaços. Na época, um grupo de empreendedores procurava um espaço compartilhado e colaborativo. A gente entende que negócios que nascerem a partir de agora e não tiver esses fundamentos dentro do seu DNA, pode ser que eles tenham que estar se reinventando em 2 anos, em 3 anos novamente, eles vão ter que estar ajustando seus conceitos. Então a gente acredita que as coisas precisam ser compartilhadas, colaborativo, cooperativo e socioambientalmente responsável. São 60 marcas que reúnem moda, gastronomia, cultura, inovação e empreendedorismo. Miguel é economista e um dos idealizadores do projeto. Ele explica que abrir um negócio na capital do país não é tarefa fácil. O Ínfino foi inaugurado no meio da pandemia do coronavírus. Os aluguéis são muito caros, você precisa de fiador, você precisa de pensar como vão ser os 12 meses. Então, os imóveis não estão preparados e tudo. Então, são uma série de fatores que distanciam, principalmente quem está começando, de uma inserção no mercado de trabalho. O espaço é colaborativo, compartilhado e democrático. As lojas têm 6 meses de operação, com exceção aquelas que agregam valor e faturam bem. A gente cobra do empreendedor um valor fixo, que é como se fosse uma taxa de condomínio, para ajudar no custeio de despesas de água, de iluminação, segurança e tudo.
varia para os menores de cerca de R$250 até os maiores de R$2.000. O complexo de lojas fica na Praça das Avós, revitalizada pelo governo do DF. E lá no fundo, sem chamar muita atenção, está o Ramon Maldonado Dias, venezuelano que desembarcou no Brasil no fim da década de 70 para estudar e aqui mesmo ficou. Cursou jornalismo e ciências políticas, mas nunca deixou de lado o pincel. O artista plástico tem obras em mais de 100 países. Um dia fui almoçar com um amigo Ramon Dias, artista plástico. Num lugar como este, a Praça das Avós, decidi levar um convite da exposição para um casal que estava numa mesa qualquer. Quando o cara viu o convite, o cara falou: minha mãe comprou um quadro teu em Brasília. Imagina, um italiano que eu não conhecia, nunca tinha visto, no meio da cidade antiga de Roma, a mãe tinha um quadro meu. É muito louco, rapaz. Uma conversa rápida com o Ramon, percebemos o quanto valoriza as cores. Ele justifica. O mundo precisa de alegria, entendeu? E todas as cores têm um toque lá no cérebro. Aquela informação que entra pela retina, vai lá no cérebro e fica acumulada aí para ver onde que ela vai ser encaminhada, né? Ramon nos convidou para conhecer uma exposição de arte assinada por ele dentro do complexo. Você de casa, reconhece o lugar que serviu como inspiração para Ramon pintar esta tela? Pergunta fácil, né? É assim, do lado de fora, que ele enxerga a Praça das Avós nos dias mais movimentados. Aliás, não é apenas inspiração, não. Cada pessoa que compõe o cenário existe. E pelos olhos de um artista tão observador, o resultado não poderia ser outro. Pintura. Uma infinidade de pessoas reunidas na Praça das Avós em dia ensolarado. Não deve ter sido muito fácil, né? Reproduzir isso, né? Em forma de pintura. Tem que ser muito rápido, porque o pessoal está se movimentando no local, né? Mas deu para pegar muita gente. Algumas ficavam, como se chama, modelando, né? Alguma menina, né? Foi muito interessante, né? Tem ainda uma galeria vertical que parece a escada de uma mansão de colecionador que reúne 40 obras de Ramon, entre pinturas e esculturas. Já essa tela mostra a esplanada dos ministérios em clima de festa junina. O espaço colaborativo e compartilhado permite que Ramon mostre sua vocação para pessoas tão diferentes. Eu estar aqui, para mim, é como um prêmio, é uma honra poder trazer minhas cores. Ramon abre os braços. Para o brasileiro. O complexo gera renda para mais de 100 famílias, movimenta a economia e oferece ao público um leque de serviços. Quem vem, gosta do que vê. São lojas menores, você está mais perto do produtor, de algo diferente, né? Não é um treco tão padronizado quanto uma loja de shopping. Então, Vitor Bellini, programador. Mais importante para mim do que as lojas estarem juntas é serem coisas mais personalizadas, sabe? Para quem conheceu esse lugar como um lava-jato abandonado, hoje o espaço é motivo de orgulho. Eu vejo isso aqui como um grande diamante bruto que a gente vai precisar ainda de uns 10 anos, lapidando ele até chegar no seu pleno potencial. Somos muito gratos, a população, sobretudo a vizinhança, vem nos recebendo muito bem e pode acreditar que tem muita gente trabalhando bastante, se entregando bastante para transformar isso aqui num grande sucesso e numa vitrine do que pode ser o Brasil. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção Thalita Oliveira. Reportagem Leonardo Ferreira. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Eliane Neres. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Jefferson Martins e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josenildo Júnior e Kleber Leite. Edição de pós-produção Alexandre Fernandes. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição Visuáudio. Roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosoazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.